em 1926, o Debye, um outro físico famoso, convidou o Schrödinger, porque ele tinha ouvido falar assim, olha, tem um cara francês que está falando de um tal de comprimento de onda de elétrons. Eu não entendi nada, mas você pode preparar um seminário e dar para a gente explicar o que esse cara está fazendo, né? Aí o Schrödinger foi lá e foi tentar explicar a hipótese de de Broglie no seminário. Aí um cara da plateia falou assim, mas espera aí, como é que você pode falar sobre uma onda associada ao elétron se não tem nenhuma equação de onda, se não tem nenhuma função que satisfaça uma equação de onda? Tem que ter onda. Já está falando de onda, cadê a onda? Né? E aí diz o folclore que o Schrödinger se retirou, ficou 2 meses isolado no topo da montanha, tem uma história toda... todas as circunstâncias ao redor, e voltou, então, com a equação de onda dele. Então, vamos tentar ver como é que ele chegou na equação. De certa forma, tem uma hora que tem um postulado também, tá? Então, também não vou melhorar a ideia de você ter que chegar e falar assim, olha, vai ser isso, vai ser assim. Mas esse foi o início, então, da mecânica quântica. Mecânica no sentido, bom, agora eu tenho uma equação diferencial que vai ser satisfeita por uma função e eu vou poder interpretar como é que minhas particulinhas estão andando, né, numa determinada situação. Então, agora eu posso prever o que está acontecendo. Então, mecânica no sentido, agora eu tenho um formalismo. Foi esse corpo, então, de formalismo que o Schrödinger proporcionou com a equação dele. Então, vamos tentar. Vejam, é muito simples. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês quão simples é. Então, não se assustem. Toda vez que você tem uma onda, você tem uma equação diferencial que aquela função que está exatamente oscilando satisfaz. Notem bem, lembram quando eu escrevi que o campo elétrico era E0 seno de kx menos ômega t? Dentro do seno tem kx menos ômega t. Então, tem um termo que é dependente do espaço, dependente da posição, e o outro que depende do tempo. Então, os dois dentro do seno, dentro da função seno. Então, os dois dentro do argumento do seno. Então, esse E satisfaz uma equação diferencial. Como é uma função no mínimo de 2 variáveis, no caso é x e de t, não deve assustar vocês que a equação de onda tenha derivadas parciais, porque é uma função de mais de uma variável. Então, normalmente, se você tem uma função que descreve uma grandeza que oscila, essa grandeza satisfaz uma equação diferencial envolvendo derivadas com relação ao tempo, derivadas parciais com relação ao tempo, e derivadas parciais com relação à posição, x, y e z. Então, esse laplaciano que está aqui é a abreviação de d2x, d2dx2, d2dy2, d2dz2. São derivadas parciais, segundas, com relação a x, com relação a y, com relação a z. E essa f que está aqui é uma função oscilante qualquer. Isso é uma função de onda genérica. Esse é o genérico, né? A cara genérica de uma função de onda. E você vê mais, que entra o C2, que é a velocidade, o inverso do quadrado da velocidade da propagação da onda. Então, essa é uma lei geral. Muito bem. Então, no nosso caso, o que nós precisamos? Nós queremos introduzir essa psi que está aqui como uma função de x, y, z e de t, e estamos procurando uma equação diferencial da qual essa psi é solução. Tá? É essa a ideia. Eu vou fazer, na análise que se segue, eu vou fazer a equação do jeito que o Schrödinger fez, considerando, então, partículas com massa. Não é uma equação que vai ser válida para o fóton, exatamente porque o fóton não tem massa. Tá? É outros 500. Então, vamos ver o que acontece. Aqui está feito em 3 dimensões espaciais e uma função temporal, né? Tem uma onda plana, da mesma maneira que eu escrevi a onda plana do E igual
E0 seno de kx menos ômega t, eu aqui não escrevi seno nem cosseno, eu escrevi a exponencial complexa, porque é mais fácil de derivar uma exponencial. Que eu derivo uma exponencial, cai na exponencial. Né? É muito mais fácil. Se eu derivar seno, eu caio no cosseno. Se eu derivar cosseno, eu caio no seno. Claro que a exponencial é um cosseno mais i seno. Não tem nada, não estou fazendo nada de diferente. Uma partícula andando, se ela tem um comprimento de onda e tem uma frequência, a coisa mais ingênua, mais simples que você pode pensar é uma onda plana. Então eu escrevi a onda mais simples que existe aqui em cima, uma função, a mais simples possível, como uma psi. Tá no espaço, então é psi de x, y, z e de t, uma constante na frente, o que eu chamei de psi zero, uma exponencial e elevado a i, kr menos ômega t. Então vamos começar a brincar com isso. O fato que a exponencial é bastante conveniente para vocês verem o que eu quero fazer. Na hora que eu derivo parcialmente com relação ao tempo, me desce o quê? O i que está na exponencial e o menos ômega na frente do t. Então, me desce menos i ômega e repete o psi. Fácil. Se eu derivar com relação a... Se eu fizer o gradiente dessa função, que envolve, então, a derivada com relação... A derivada parcial com relação a x, com relação a y, com relação a z, me desce o que está na frente do r. Me desce o i e o k, que está aqui. Se eu agora fizer o divergente do gradiente, que é exatamente a derivada segunda, é o laplaciano, me desce outro ik. Então, i com i me dá o menos e me desce um k2. Tá? E repete a função. Então, é interessante você ver esse ômega que está aqui. Lembrem-se que ômega, a energia da partícula é E ômega. Então, isso aqui está associado com a energia. Né? Porque a energia da partícula que você está querendo descrever não é Hni ou H cortado ômega? Ótimo. Então, eu já cheguei aqui em E sobre H cortado. O K2, onde que entrava o K? Aliás, entrava o K quadrado. O P era igual a H cortado K. Então, K ao quadrado, aqui não tem nada mais, nada menos do que o P2, né? A menos do H cortado. Isso aqui, P2, lembra para vocês o quê? Lembra para vocês exatamente o seguinte. A energia cinética de uma partícula, se a partícula não tem nenhuma... Está livre, não tem nenhum potencial, vai ser exatamente a energia total. Ela é só cinética, é 1/2 de mv2. Eu posso escrever 1/2 de mv2 como P2 sobre 2m. Lembrando que o P é H cortado K, o K2 sobre 2m. Então, ó, o K2 da energia está lá, né? Do P, na realidade, da energia cinética. E o ômega da energia está aqui. Então, com essas duas relações, o que o Schrödinger fez foi exatamente isso. Ele pegou a derivada com relação ao tempo, multiplicou por IH cortado e obteve o H cortado ômega, que é a energia. Ótimo, energia. Por outro lado, ele pegou a expressão da derivada do laplaciano da psi, que dá o menos K2, multiplicou por H cortado dividido por 2m e obteve P2 sobre 2m, que é também a energia. Então eu obtive de um lado do laplaciano do psi, eu obtive E-psi. Fiz, é conta trivial. Do outro lado da derivada do tempo, eu multipliquei por IH, também obtive E-psi. Então, é claro que se os dois lados direitos são iguais, os dois lados esquerdos das duas igualdades têm que ser iguais, certo? É igual. Se isso é igual a E-psi e o outro é igual a E-psi, um é igual ao outro e está aqui. Essa é exatamente a equação de Schrödinger quando você tem uma partícula que não está sujeita a nenhum potencial, é uma partícula livre, não tem nenhuma energia potencial.
Parênteses para vocês. O parênteses é o seguinte. Em física 1, se você falasse de uma energia, de uma partícula, a energia total de uma partícula, ela é a energia cinética da partícula mais a energia potencial da partícula. Suponha você que ela é uma partícula livre, ela não está sujeita a nenhum potencial, ela não está sujeita a força nenhuma. Tá? Então, energia potencial aqui, 0, que é exatamente o caso, aqui estou chamando energia potencial de V, é exatamente o caso que eu estou considerando. Então, a partícula está livre. E eu cheguei numa relação aqui, que é uma equação diferencial, né? É uma igualdade de derivadas, uma parcial com relação ao tempo e outra parciais com relação à posição, para uma partícula que está na ausência de forças, para uma partícula livre. A solução dessa equação diferencial, eu sei, é uma onda plana. No caso, eu peguei, essa é uma solução particular daquela equação. Vamos lá, essa é uma onda plana andando para onde? Andando na direção de K, né? Na direção do vetor K, certo? Mas eu podia ter posto como a minha energia cinética depende de K ao quadrado, eu podia ter perfeitamente posto uma outra solução, que é a onda plana andando na direção de menos K. Poderia uma outra solução. A solução é exatamente, qualquer uma das duas é igualmente boa. Essa é uma solução particular, então, da equação de Schrödinger para uma partícula na ausência de potencial. O que o Schrödinger fez? Ele está quase lá. Ele está quase lá, só que ele está no caso de uma partícula sem força nenhuma, sem a ação de força sobre ela, numa situação de potencial, de energia potencial 0. Né? Então vejam, exatamente, esse termo que está na elipse vermelha é o termo do lado de cá que envolve a derivada do tempo. E esse aqui é o termo que envolve o Laplaciano, envolve as derivadas segundas com relação às coordenadas espaciais. Deixe-me fazer um parênteses para vocês. Vejam, tem que ser dito para vocês que a equação de Schrödinger é uma equação não relativística. Tá? Ela é não relativística exatamente porque ela vai repousar naquela relação que está lá em cima, que a energia total da partícula é a energia cinética, 1/2 de mv2, como energia cinética, mais a energia potencial. Então vocês vão falar assim, puxa vida, mas era 1926, será que o Schrödinger não sabia que o Einstein já tinha falado que a energia total não é aquela? Não, ele sabia e sabia muito bem. É que há uma série de dificuldades de você escrever a equação diferencial, fazer esse tipo de coisa, esse tipo de conta que nós fizemos aqui, em termos da relação relativística. Simplesmente porque a relação relativística não é E com P2, é E quadrado com P2. Então, para você obter energia, você teria que tirar uma raiz quadrada. E essa raiz quadrada te dá todo o problema. Então, ele não conseguiu fazer uma equação diferencial para uma mecânica quântica que fosse, então, a base para uma mecânica quântica relativística. Ele não conseguiu fazer. Mas foi feito logo, alguns anos mais tarde, por outras pessoas. Tem uma equação de Klein-Gordon, que é relativística, tem uma equação de Dirac, que é relativística. Mas o ponto é o seguinte, é óbvio que a equação não é relativística. E isso vocês batem o olho e veem, porque envolve uma derivada primeira com relação ao tempo e derivadas segundas com relação ao espaço. Então, você não está tratando em pé de igualdade o tempo e o espaço, as coordenadas espaciais e a coordenada temporal, tá? Não é em pé de igualdade. No caso de você fazer uma teoria relativística, tudo que você fizer com x, y e z, você vai ter que fazer por t. Então, se você está derivando, por exemplo, uma derivada segunda com relação a x, a y, a z, você tem que fazer uma derivada segunda com relação a t. E a equação de Schrödinger não é assim. Então, ela não é uma equação relativística.
Ela vai funcionar para descrever os movimentos de partículas com energias baixas. Baixas, não relativísticas, tá bom? Só para chamar a atenção disso aí. Então, agora, supondo que seja então, o caso mais geral, em que a partícula tem uma energia, que é uma energia cinética, mais uma energia potencial, então você vai escrever a energia como um meio de mv2, ou então P2 sobre 2m, mesma coisa, mais a energia potencial. Então, aquelas derivadas que você fez, você pode escrever. No começo, nós só tínhamos esses dois termos, porque nós tínhamos V igual a zero. Eu estou escrevendo a mesma coisa, acrescentando aqui o termo da energia potencial. Então, até aqui, vocês veem que tudo está baseado no cálculo do Schrödinger na energia total, C, energia cinética, mais a energia potencial. E agora vem o pulo do gato, né? Ele vai estender daqui. Ele tinha a equação diferencial que eu escrevi para vocês anteriormente, era só esse pedaço. Ele acrescentou para dizer, no caso geral de a partícula estar sujeita a um potencial, digamos, uma partícula que está sujeita a um potencial tipo oscilador harmônico, né? Poderia ser meio de Kx2, ou um potencial coulombiano, no caso do átomo de hidrogênio. Então você põe aqui no lugar da energia potencial correspondente que a partícula está sujeita. E esta é, então, a famosa equação do Schrödinger. De certa forma, da passar daqui para cá, de lá de cima para cá, tem que postular. Não tem muito jeito de você sair disso. Tá? Então, agora o ponto é, o que nós vamos fazer com isso? Então, vamos lá. Em todos os casos que nós vamos tratar, e basicamente são os casos mais simples, a gente sempre trata casos de movimentos de partícula com uma energia dada. O que eu quero dizer é o seguinte, a partícula, você começa falando, eu quero tratar uma partícula com energia E, tá? Então eu não vou, no momento, olhar nenhuma situação em que a partícula passe de um estado de energia para outro. Não vou fazer um caso desse tipo agora. Eu vou tratar um caso estacionário, que a gente fala, e vou mostrar já por que é estacionário, em que a energia é fixa, né? Ela é dada. Fixa, ela é dada. É isso, é esse valor aqui. Neste caso, aquela equação que eu mostrei para vocês, ela é tal que você tem uma solução que pode ser sempre separada. Essa função, que é função de duas variáveis, ela pode ser escrita como um produto de duas funções. Uma que é apenas função de R, vezes uma outra que é apenas função de T. E se ela tem energia definida, a partícula tem energia definida, a parte temporal é sempre E elevado a menos I ômega T. Você poderia me perguntar por que menos I ômega T e não mais I ômega T? Pura convenção, não faz diferença nenhuma. Estou escolhendo menos I ômega T por convenção. Chamo a atenção para vocês, não sei se vocês percebem, esse psi é o psi que eu tentei desenhar aqui, é um psi maiúsculo, com uma bolinha, é a tentativa minha de fazer um psi maiúsculo. E esse psi que está aqui é um psi minúsculo. Então eu vou separar, vou substituir a psi aqui e vou mostrar que eu consigo escrever. Se eu derivar isso aqui com relação ao tempo, de novo, me desse um menos I ômega. Se eu multiplicar por IH cortado I com I dá menos 1, cancelo menos da H cortado ômega, que é a energia. Então, se eu tiver uma dependência temporal oscilante no tempo, eu posso sempre, dada a energia, ter essa solução, eu posso sempre substituir e obter, no lugar da derivada temporal, eu posso simplesmente escrever E psi. E com isso eu chego numa equação em que a parte temporal vai embora. Eu chego numa equação que é independente do tempo, que são as situações que nós vamos estudar, no caso, no curso. Né? Por que eu falo que isso é uma solução independente do tempo? Nós vamos querer interpretar o produto de psi conjugado psi como uma densidade de probabilidade.
Vejam só. Né? Ops. Suponham vocês que eu escreva psi conjugado psi. Está aqui. Cada psi eu posso escrever como o psi do R vezes o E elevado a menos I ômega T. Então, eu ponho conjugado no primeiro termo, que é o psi conjugado, e depois eu repito psi de R, E elevado a menos I ômega T. Está aqui. Então, vamos lá. O que dá isso? A parte espacial me dá o psi conjugado de R, psi de R. O conjugado de E elevado a menos I ômega T é E elevado a mais I ômega T. E aqui eu tenho E elevado a menos I ômega T. Pronto. Com isso, essa parte temporal vai embora. E eu posso escrever a minha densidade de probabilidade como uma função independente do tempo. Tá? É isso que eu quis dizer com estacionário. A densidade de probabilidade do problema que eu for tratar, né, se for um caso de energia bem determinada, não tem absolutamente, na densidade de probabilidade, não tem nenhuma variação com o tempo. Por isso que eu digo, é um caso estacionário. Muito bem. Eu sei que é complicado. Então, para não complicar, para vocês terem uma visualização melhor, eu vou tratar um problema de uma partícula em movimento unidimensional. Então, uma partícula com massa m, que está dada aqui, e que supostamente ela só pode andar em x. Imaginem uma formiga andando no varal, tá? A formiga andando no varal. Ou um elétron andando num fio de dimensões microscópicas, ele está lá. Você só precisa da coordenada x para dizer onde a partícula está. Você só precisa de uma coordenada para dizer o ponto onde a partícula está. Tá? Então, isso é um movimento em uma dimensão. Tá fácil. A minha equação diferencial só vai ter x e t. E a minha solução vai ser uma solução que é simples, só vai envolver x e t. A parte em t eu já sei, então só preciso resolver a parte em x. Ótimo. Então, essa é a equação geral dependente do tempo. Eu vou procurar uma solução sabendo que a partícula tem uma energia, então já sei, uma energia dada, então já sei a solução da parte temporal. Já posso escrever a equação de Schrödinger, no caso, só independente do tempo, porque eu já sei a sua resposta do tempo. E vou supor o caso absolutamente trivial, que é o caso de uma partícula livre. Não tem nenhuma força atuando sobre ela, então eu vou zerar o V que está aqui. Então, a minha equação que está aqui é a seguinte: menos h cortado ao quadrado sobre 2m, a derivada segunda, que agora, como o meu problema é um problema apenas em uma dimensão, a minha formiga só pode andar em x, né? Se a formiga estivesse andando em cima da mesa, era um problema bidimensional. Se fosse um mosquito voando na sala, é um problema em 3 dimensões. Mas não, a minha formiga está andando só no fio. Então, é um problema unidimensional. Então, não preciso mais, só depende de x, eu não preciso mais escrever aqui uma derivada parcial, porque eu já estou com a parte que é só essa função psi minúsculo aqui, que ela só depende de x. Então, eu não preciso pôr derivada parcial, já é a derivada total. E menos v. V é zero, porque eu estou supostamente, minha partícula está livre. Então, o que eu tenho? Vejam, é uma função cuja derivada segunda é e, esquece isso, vezes psi, multiplicado por isso aqui. Quer ver? Então, vai ficar derivada segunda dessa função com relação a x, eu passo o e para lá, vai dar mais e. Alguém confere minhas contas, por favor, porque eu estou pulando passagem. 2me sobre h cortado ao quadrado psi igual a zero. Mais fácil fazer assim. Ó. Pronto. Igual a menos psi. Vê se eu errei. E, 2m, h cortado, errei? Não, né? Então, vamos lá. A pergunta é, qual é a função
que você deriva 2 vezes, repete a função. Então, a função, você poderia ter posto, a função que derivada 2 vezes repete a função, ou, a menos do sinal, é claro, é ou seno, ou cosseno, ou uma exponencial, né? A própria exponencial complexa. Então, é exatamente isso que chegou aqui, a função está aqui, é uma derivada segunda mais K2, onde K2 é exatamente o 2ME sobre H cortado, do jeito que eu pus aqui, e você tem o V igual a 0, então você está com ela, você está procurando a função que derivada segunda repete ela a menos de uma constante. É claro que vai dar ou seno de kx, ou cosseno de kx, ou E elevado a I kx. Tá? Como eu já estou com a parte exponencial aqui, eu vou escrever a solução geral da parte de psi minúscula, da parte só espacial, como uma parte exponencial E elevado a I kx, mas poderia igualmente ser E elevado a menos I kx. Então, a solução que está escrita aqui na linha é a solução geral. Tá? E no fim, que é a solução dessa equação diferencial aqui em cima, geral. Se vocês não gostarem das exponenciais complexas, aliás, a própria equação de Schrödinger tem is, né, uma função complexa. A psi está dando complexa. Se você não gostar da exponencial complexa, lembrem-se sempre que a exponencial complexa é um cosseno mais um i seno, dependendo, mais ou menos, dependendo do sinal. Então, eu posso escrever tranquilamente, agora, a função de onda total, dependendo da posição do tempo. E olha aqui, o que eu queria chegar, que era ou uma onda plana indo na direção de x crescentes, na forma da exponencial I kx menos ômega t. Lembrem, é a mesma coisa que nós fizemos para a onda eletromagnética, o seno de kx menos ômega t. Então, eu tenho uma onda plana andando na direção de x crescentes. Essa é uma solução. A outra solução que está aqui, com o sinal trocado no K, né? Ela tem o mesmo sinal negativo na frente da parte temporal, não mudou nada. Na parte em K, está com o sinal trocado, significando que é a mesma partícula, com a mesma energia, andando na direção dos x decrescentes. Por que tem essa ambiguidade? Uai, tem ambiguidade porque a energia depende do P ao quadrado. Portanto, depende do K ao quadrado. Tanto faz um K para lá quanto um K para cá. Então, o sinal não faz diferença. Importa só o módulo do K quadrado. Né? Olha ali, uma onda andando para a direita, ou, então, no caso do mais, o sinal contrário, a onda propagando para a esquerda. Né? Só visualizando o que eu estou fazendo. Na realidade, eu teria que fazer uma onda plana, mas é complicado de desenhar. Do jeito que só estou desenhando a parte unidimensional, né, da função. Muito bem. E por último, agora eu quero fazer a interpretação disso aqui. Exatamente a interpretação. Deixa eu subir isso aqui. A interpretação do psi conjugado psi, como uma densidade de probabilidade. Né? Eu tenho a forma da psi, então basta eu quadrar, multiplicá-la, multiplicar a função pelo conjugado complexo da mesma função e obter o que eu quero que seja a minha densidade de probabilidade. E aqui vem o nosso primeiro encontro com uma coisa inédita. Se eu multiplicar uma exponencial, veja, vamos supor que a partícula está andando para a direita, tá? Só para fixar as pitangas, vamos pegar a partícula supostamente com E elevado a I kx menos ômega t, então ela está indo com o vetor de onda K, comprimento de onda K2π sobre lambda, com aquele comprimento de onda, está indo com energia E para a direita. Então, eu sei a psi. Então, eu vou pegar esta expressão, quadrá-la para obter a minha densidade de probabilidade. Quadrar não é quadrar no sentido de quadrado de número complexo. Então, eu tenho que multiplicar a função pelo conjugado complexo dela, e aí a parte exponencial, obviamente, vocês enxergam, vai embora. Porque eu vou multiplicar E elevado a I kx menos ômega t, vou multiplicar por E elevado a menos I kx menos ômega t. Então, vai embora a parte oscilante. Não tem mais nada oscilante. Vai ficar meramente o coeficiente... Opa, perdão.
o coeficiente psi, que está aqui na frente, ao quadrado. E isso aqui é um coeficiente constante. Então, o que eu estou falando é o seguinte, essa partícula tem uma densidade de probabilidade constante de menos infinito a mais infinito. Boa, o que é isso? Isso quer dizer que eu não tenho a menor ideia onde essa partícula está. Eu sei qual a energia que ela tem, qual momento ela tem, mas eu não sei onde ela está. Porque ela pode estar em qualquer lugar. É igualmente provável ela estar, a densidade de probabilidade é igualmente provável ela estar em qualquer ponto de menos infinito a mais infinito em x. Porque não tem nada, não tem nenhuma oscilação. Então, a partícula livre, com energia bem definida, momento bem definido, eu não sei onde ela está. Essa é a primeira vez que vocês veem que a hora que você conhece muito bem a quantidade de movimento, você não conhece a posição. Então, esse é o primeiro confronto de vocês com um princípio, que é o princípio da incerteza de Heisenberg. Tá? Esse é o primeiro. Lembra do Heisenberg na listinha dos prêmios Nobel? Pois é, ele.